Estamos entrando no ar com mais uma live do Erlanger, este que vos fala, da série que eu estou fazendo especial de eleição. Estou entrevistando candidatos a vereadores. Aliás, como são mais de um, são vários, não significa que eu esteja escolhendo nenhum deles, mas são políticos. Voltamos bem? Quem já entrou está me ouvindo? Deixa eu botar um aviso aí. Um momento. Estão me ouvindo bem? Que deu sinal de um aviso de baixa conexão. Mariana, está me ouvindo bem? Porque deu um aviso de baixa conexão. Aliás, pede para todo mundo desligar o Wi-Fi, porque indicou que o sinal está fraco. Ok? Arraiz. Aquela novela que eu não consigo nunca. Arraiz, se puder pedir para entrar, solicitar ao vivo, que tem uma incompatibilidade de digital minha, na era digital, com... Alô? Carolina! Arraiz, opa, enviou uma solicitação. Veio a solicitação, transmitir ao vivo. Oi, Ana. Acho que entrou, estamos ouvindo bem. Estou aguardando. Oi, Arraiz. Tudo bem? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Porque indicou aqui um problema de conexão. Muito bem, muito bem. Alto e claro, como se diz na... Alto e claro, transparente. Arraiz, primeiro eu estava explicando que vinha minha assistente de produção, mas eu me virei sozinho. Eu estava explicando que as pessoas que eu estou escolhendo, as pessoas que são candidatas a vereador, não significam necessariamente que são os meus candidatos, mas se eu escolher, que são pessoas que eu acho que vale a pena o pessoal ouvir, que estão todos no nível dos candidatos que eu posso escolher. Não vou abrir meu voto. A primeira pergunta que eu te faria antes da gente entrar, esse teu Arraiz não tem nada a ver com a família do ex-governador Miguel Arraiz ou tem a ver? Tem a ver. Minha família é do Crato, interior do Ceará. Meu pai veio para cá com 14 anos. Ele era primo, irmão carnal, como eles chamam lá, 2 irmãos e 2 irmãs. E 10 anos mais novo que o governador, mas também se chamava Miguel, era homônimo. Então meu bisavô era Miguel, então o pessoal não tem criatividade, fica repetindo os nomes na família dos avós. Então já tinha política no sangue. Como eu pergunto para todo mundo, antes de chegar até na sua família, como era exatamente a sua família, seus pais, sua mãe, onde você foi criado? Porque a gente sempre, a partir daí, eu tento entender como é que se tem alguma coisa a ver com as suas escolhas. Ótimo, essa é uma parte bem legal para contar, porque tem historinha, eu acho legal, tem uma história bacana que não é ligado ao ex-governador, né, mas é ligado ao meu avô paterno e meu avô materno. E, na verdade, né, por conta do sobrenome, as pessoas tendem a achar que a minha referência é o ex-governador. Na verdade, não é. Eu tive com ele umas 2 ou 3 vezes ao longo da minha vida toda. Naturalmente, eu conheço a história toda, né? A importância dele para a história do país e tudo. Mas minha referência política mesmo é o meu avô paterno, de quem eu recebi o nome Alexandre, né? E o meu avô materno, que eu recebi o nome José. Meu nome é Alexandre José Berardinelli Arraiz. Então, como eu acabei de te dizer, o pessoal tem pouca criatividade, então fizeram a composição do nome do meu avô materno, do meu avô paterno, e eu fiquei com esse nome. E é um nome que eu tenho muita honra de ter, porque os dois foram prefeitos das suas cidadezinhas pequenininhas, né? Aqui no Rio, a minha mãe nasceu em Porciúncula,
numa cidade muito pequenininha lá no Alto Noroeste, na tríplice divisa com Espírito Santo e Minas Gerais, e veio para o Rio de Janeiro, para o colégio interno, para estudar com 10 anos. Então saiu ali numa realidade rural e veio enfrentar aqui a cidade muito pequenininha e fez a história dela aqui. Mas o pai dela, o vovô Zeco, ele foi uma das pessoas que lutou pela emancipação de Porciúncula, que antes era distrito de Itaperuna, 6º distrito de Itaperuna, e teve um governo bastante, assim, vamos dizer, intenso, porque a cidade era carente de tudo. Na verdade, não era nem uma cidade, era um distrito, né? Então, ele transformou ali aquele espaço tão próximo, tão local, né? num lugar legal das pessoas viverem. E a mesma coisa o meu avô paterno, no Crato. Ele foi prefeito do Crato. O Crato hoje é uma cidade universitária importante, né? Dizem até que é a capital do interior do Ceará, mas não era uma cidade insalubre e tudo. E ele ali conseguiu primeiro trazer água de uma fonte muito boa, depois trouxe luz, tem até livros sobre isso. Então, os dois transformaram as suas realidades locais, que é exatamente isso que eu gosto de pensar, que eu tento fazer, né? A partir da minha rua, a partir da região onde eu moro, do meu bairro, até chegar à cidade. E a minha trajetória foi assim, porque a minha origem é associativismo de bairro, né? Eu fundei e presidi a Associação de Moradores aqui de onde eu moro há 53 anos, e hoje ainda sou diretor da associação. Nunca deixei de militar, mesmo em épocas de campanha e de quando eu tive a oportunidade de assumir o mandato. E eu acredito nisso, né? A transformação local, gradativa, até chegar na cidade. E a minha história, Erlângela, foi exatamente assim. A partir da Associação de Moradores da minha região, eu fui escolhido para participar de uma experiência de planejamento estratégico da primeira gestão do César Maia. César Maia. Isso. E foi uma experiência muito interessante, muito intensa, né? A presidente de associação de moradores da cidade inteira. Depois escolheram os presidentes das regiões. Eu representei a Zona Sul, eu e a Regina, que ainda é hoje a presidente da AMAB, da Associação de Moradores de Botafogo. E ali também foi que a experiência foi muito bacana. Nós conseguimos alguma coisa, incluir algumas demandas no orçamento daquele exercício. Mas eu percebi que, lá no final, né, depois daquele trabalho todo, as associações muito mobilizadas, percebi que a decisão final é sempre de quem tem o mandato eletivo. Política. É política. O cara que foi eleito e que tem o mandato e que, no final das contas, toma a decisão final, né? Então, eu passei, isso ficou na minha cabeça, né? Para participar efetivamente da tomada de decisão, né? Que impacta no processo de transformação da sociedade, da cidade, é preciso ter mandato. E depois, mais para frente, a gente criou, eu com um grupo de amigos, né? Nós criamos, então, um projeto político, foi uma coisa planejada, e até que em 2016 eu tive a oportunidade de ficar na primeira suplência e ocupar por períodos intercalados o mandato durante 15 meses. E que foi também uma experiência muito interessante, muito interessante. Alguém como eu, que é uma pessoa normal, que vai ao supermercado, vai ao banco, tem uma vida normal como qualquer outro cidadão, né? Mas que tem assim, um interesse pela cidade muito grande. O Rio de Janeiro faz parte da minha vida acadêmica, profissional. Deixa eu interromper. Você é multidisciplinar, você é formado em medicina, gestão pública. Fala da sua formação. Tá, eu sou médico, né? Fiz a UFRJ, me formei pelo Fundão. Depois eu fiz
graduação em Direito na PUC-Rio, fiz MBA em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas e fiz a pós em Gestão Governamental e Políticas Públicas no IUPERJ. Então, muito voltado sempre para a gestão municipal, né? Até a graduação na PUC também eu tinha o viés do direito municipal, o direito ambiental mais voltado para o município, direito de vizinhança, sempre tive um interesse mais na cidade. Por isso que eu digo, na minha trajetória acadêmica, eu sempre coloquei a cidade, né? O Rio de Janeiro, que foi onde eu sempre morei. Eu sou carioca, nunca deixei de morar no Rio, sempre morei aqui, sou casado há 27 anos com a Lúcia, tenho 2 filhos, o Miguel, como eu falei, a gente Você falou que tem não tem criatividade, originalidade. que tem 22 anos, e o Antônio, que tem 18, está fazendo vestibular esse ano, quer fazer Direito, está fazendo para a PUC agora. E também tem o nome do avô materno dele, Antônio. Então, a gente tem essa tradição aqui em casa. Mas você estava Então, falando da suplência que você... Pois é, aí, exatamente. Então, é uma experiência bacana, porque demonstra que as pessoas que, por acaso, tenham interesse em participar mais politicamente e que, porventura, tenham receio, algum medo, ou que acham que vão chegar lá, não vão conseguir fazer nada, não é verdade isso, não é verdade. Se conseguir realmente ser eleito, essa é a maior dificuldade, naturalmente, é possível fazer um bom trabalho na Câmara dos Vereadores se você tiver foco, trabalhar intensamente ali, tiver conceitos de gestão e conhecer bem a cidade, e for bem assessorado. Ninguém faz nada sozinho, tem que ser bem assessorado. E essa história, mas você sozinho, vão te engolir lá, não é isso, não é assim, né? Você tem que falar não para muita coisa, é verdade, eu falei muitos nãos, mas eu tinha a experiência anterior de ter assessorado a vereadora Andréa Gouveia Vieira, né? Eu trabalhei com a Andréa bastante tempo e eu percebi, através da Andréa, que se a gente for firme, dá para fazer muita coisa e ter resultado. Eu sou testemunha que a Andréa Gouveia Vieira, ela mudou a Câmara. Foi antes e depois da Andréa, porque ela introduziu essa análise mais criteriosa do orçamento público que não era feita. Era quase uma análise fake antes da Andréa. E ela realmente se debruçou no orçamento e trouxe essa prática que até hoje continua, mesmo depois que ela saiu. Também a Aspásia Camargo, também quando esteve, ela incluiu a questão da sustentabilidade. Ela e o Sirquis, né? Não se falava disso. Então, depois da passagem da Aspásia e do Sirquis, esse tema também passou a fazer parte da pauta da Câmara, que não era. Na minha oportunidade, eu tentei também deixar uma marca, que foi o saneamento, né? Você, na chamada, disse: nós vamos conversar com o médico, gestor público, que é obcecado pelo saneamento. Deixa eu só te interromper. É assim, eu comecei como repórter de cidade. Eu ganhei prestígio como repórter de política. Eu sempre achei uma coisa equivocada, porque eu acho que o grande repórter é o de cidade. Assim, você não mora no país. Eu acho que a questão do esgoto, da água, do buraco da rua, tendo voltado à democracia, os direitos do cidadão estão nos serviços, estão na cidade. Eu acho que falar em saneamento é uma área nobre, não é nada óbvio. E qual é o quadro que a gente está nessa área do saneamento? Pois é, porque a importância do saneamento ela vai muito além do que a gente tem numa analisada rápida. Assim, né? O saneamento está envolvido em todos os grandes segmentos de uma cidade. Né? Na saúde, né? Porque quando você tem saneamento, você economiza em despesas de saúde, as pessoas adoecem menos. Né? Então, os meninos, as crianças adoecem menos, têm menos diarreia, menos gastroenterite, faltam menos às aulas, se alfabetizam no momento certo, com mais facilidade. O trabalhador também tem estudos sobre isso, aumenta o seu desempenho no trabalho, melhora a renda do trabalhador. No meio ambiente, obviamente, né, os nossos rios do Rio de Janeiro estão todos mortos,
as lagoas estão agonizando. Eu saí agora, hoje a gente postou o vídeo com o Moscatelli, já saí algumas vezes com o Moscatelli para ver como é que está a situação do sistema lagunar da Baía de Jacarepaguá, e de todas as vezes, essa foi muito triste, porque o que parecia ser impossível piorar, piorou muito, a ponto de não se passar de barco. O assoreamento ali naquele momento, a maré estava um pouco mais baixa, e não se passava de barco. E muito, mas muito resíduo, e a água não era um líquido, era um gel, praticamente um gel. Muito grave a situação, a lagoa agonizando mesmo, o gasto hídrico borbulhando da água, né? Uma situação. Todo carioca deveria ter a oportunidade de sair de barco com o Moscatelli para conhecer essa realidade dura que a gente viu na quarta-feira. Mas, então, o saneamento, ele é civilizatório, é uma questão civilizatória. A gente está ainda que a gente tenha muitas outras tragédias que eu vou procurar aqui falar, a questão do saneamento, ela é civilizatória. A gente ainda está no século XIX, né? Lá na época do Victor Hugo, dos Miseráveis, daquela Paris, das cenas ali do livro. Então, para a gente entrar no século XXI, a gente tem que dar destino adequado ao esgoto, aos despejos, aos dejetos que a gente produz. Até os felinos fazem isso, né? E a gente ainda não sabe para onde vai o esgoto depois que aperta o botão da descarga. Ninguém tem certeza para onde o esgoto vai. Acha que vai para algum lugar, fica tranquilo, apertei aqui, devem estar tratando o esgoto. Não estão. Queria dar essa notícia para vocês. Não estão. Aqui no Rio de Janeiro não se trata esgoto. O esgoto coletado, ele não é tratado, ele é diluído no mar, né? A maior parte do esgoto não é nem coletado, mas aquela parte coletada, ela não é tratada, minimamente tratada. É quase toda despejada no emissário de Ipanema e no emissário do Recreio, praticamente in natura. Em Ipanema, in natura, nem tratamento primário há. No Recreio, de vez em quando, eles ligam a estação de tratamento da Ayrton Senna e fazem um tratamento primário. Então, o que acontece? Então, você está dizendo que não é um problema só das regiões mais pobres. Na Zona Sul, de maneira alguma. Ao contrário, né? Ao contrário, é um problema inicial e maior por conta da maior área geográfica e maior número de pessoas morando nessas regiões, e não tem mesmo. Por exemplo, Zona Sul do Rio, né, que deveria ter sistema de separador único, um duto para esgoto e outro para água pluvial. São tão antigos os dois sistemas que, se a SEDAI colocar o esgoto no duto de esgoto, transborda pelos bueiros de Botafogo, Flamengo, Catete e centro da cidade. Os sistemas são muito antigos, algumas partes são ainda da época do Império. Então, não houve investimentos nessa parte mais rica da cidade, e o esgoto, então, ele é jogado na enseada de Botafogo e só não sai direto ali porque tem antes umas estações de tratamento em tempo seco, que botam os produtos químicos, e também ele é coletado numa estrutura que se chama interceptor oceânico, que leva até uma comporta no cantinho direito, ali perto da fogo do chão, e que é uma comporta que não é feita para esgoto, é feita para águas pluviais e acaba funcionando com esgoto. Toda vez que chove, a comporta não tem capacidade de armazenar aquilo, e eles abrem a comporta e você vê, tem muitas imagens aí nas redes sociais, no Google, daquele esgoto saindo ali do canto direito da enseada de Botafogo e poluindo o resto da enseada toda. Dali vai para Copacabana, naquele lugar que a gente passa e sempre tem cheiro ruim, em Copacabana. Por quê? Porque tem um sistema muito antigo, uma bomba parafuso, sistema de bombas parafuso, que é uma tecnologia ultrapassada, e que joga
o esgoto no emissário de Ipanema e daí joga junto das Cagarras, né? O projeto é para pegar uma corrente marítima que passa ali e o esgoto ir para alto mar. Mas o que a gente tem de informação, eu não tive lá nas Cagarras olhando, analisando, mas a gente tem informação que aquele ecossistema já está alterado por conta do esgoto. Raramente, com mudanças de maré e tudo, ou de acordo com o vento, esse esgoto se aproxima muito da praia. Mas é isso, é diluição, não tem tratamento. Lá no Recreio, a mesma coisa, né? E aí, quando a gente fala do resto da cidade, além dessas áreas, das áreas formais, né? As áreas informais também, uma boa parte das áreas informais, das favelas, comunidades da nossa cidade, tem água tratada, na maioria das vezes também captada de maneira informal, mas de uma fonte da SEDAI, né? E não são todas as áreas das favelas, né? Não são todas as favelas, nem todas as áreas das favelas, aquelas que têm água. Mas em relação à coleta e tratamento de esgoto, nenhuma tem, né? E isso acaba, o esgoto produzido ali acaba descendo nos valões, e os valões se encontram em algum momento com algum corpo hídrico, e aí segue esse destino que eu acabei de descrever, ou para a Baía de Guanabara, ou para os emissários Ipanema e Recreio, ou caem direto nos corpos hídricos que desaguam no sistema lagunar da Barra e Jacarepaguá, né? Lá em Sepetiba, que muitas vezes é esquecida, a Baía de Sepetiba, a situação é gravíssima. Há um assoreamento da Baía de Sepetiba muito importante, e a questão lá não é só a falta de coleta e tratamento de esgoto. Eles têm uma coisa muito grave, porque eles recebem afluentes ali que recebem efluentes da estação de tratamento de água, não é de esgoto. A SEDAI, lá no Guandu, capta a água naquela bacia ali de esgoto diluído, né, que a gente passou a ver aí por conta da crise da geosmina, da água suja. Ali aquilo é um esgoto diluído, a SEDAI capta a água ali naquela bacia, faz uma alquimia caríssima com toneladas de produtos químicos, consegue um líquido próximo de uma água potável e entrega para o carioca, cobrando a quinta tarifa mais cara do país. Mas o resultado da alquimia, o que sobra da alquimia, ele é jogado nos rios, no Guandu-Mirim, que sai dali e deságua lá na Baía de Sepetiba, com produtos químicos daquela alquimia, né? E sai, então, contaminando o lençol freático daquela região toda, e uma parte dessa região ainda tem agricultura, né? E até chegar na Baía de Sepetiba. Então, esse é um panorama rápido. Zona Norte, todos jogam na Baía de Guanabara, né? Esse é um panorama da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, uma tragédia, né? Uma tragédia da falta de coleta e tratamento de esgoto e de água de boa qualidade e que precisa ser enfrentado. Isso impacta em tudo, né? Impacta no turismo, falei já da saúde, da escola, do trabalhador, impacta no turismo, obviamente. Imagina se você tem essas belezas naturais que são cartões de postais da nossa cidade, que são vendidos internacionalmente. O turista chega aqui, ele quer ir para a praia, mas se a praia não tiver vulnerabilidade, ele vai embora, vai para Búzios, ou vai para Fortaleza, vai para um outro lugar, fica menos aqui, né? Então, a gente tem um impacto muito intenso, muito forte no turismo, por conta de não cuidarmos das nossas belezas naturais, que é o cartão postal, que é isso que a gente vende, né? Rio de Janeiro é beleza natural. E também a gente tem um impacto muito importante, turismo e meio ambiente, na parte econômica, porque abrimos mão dos investimentos, até agora, dos investimentos em saneamento, né? A SEDAI não investe aqui, né? A SEDAI tem a delegação do saneamento, sempre fez, mas em 2007, por conta do Marco Legal de Saneamento, a Lei 11.445, isso em 2007,
Prefeitura, Governo do Estado e SEDAI correram e assinaram um instrumento jurídico esdrúxulo chamado Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações. A Prefeitura entrega tudo para a SEDAI e não fica com nada, não recebe nenhum tipo de outorga. E a SEDAI não tem obrigação nenhuma estabelecida nesse instrumento jurídico. Não tem metas a cumprir, não tem indicadores de qualidade do serviço, não tem cronograma de investimento e nem compromisso com a universalização. Esse é o quadro que nos trouxe a essa tragédia carioca da falta de saneamento. Agora, a notícia boa. A notícia boa é que entrou em vigor o novo marco legal do saneamento, né? E que trouxe o que faltava para atrair investimentos e aquela necessidade ali de segurança jurídica mínima para o investidor entrar nesse mercado. É o último segmento de infraestrutura que não havia sido aberto para investimento privado. E o novo marco legal de saneamento ele não faz diferença entre investimento público e privado. Ele faz diferença entre concessões e contratos de programa, licitação e contratos de programa. Agora, para uma concessionária ou uma empresa pública terem a concessão para prestar esse serviço e cobrar tarifas, vai ser necessário disputar uma licitação. Isso que eu queria... Deixa eu te interromper. Assim, a cidade é meio refém e a grande vilã é a SEDAI. O caminho é a privatização? Olha, a minha opinião é essa, mas, veja, eu tento não interferir com essa questão, porque não depende da privatização da SEDAI. A SEDAI ela poderia prestar um bom serviço se ela não fosse capturada pelo governo do Estado, quebrado, falido, né, que usou... A SEDAI faz ligações, a própria SEDAI faz ligações clandestinas, não faz? Ligações clandestinas, porque eu estava contando da Zona Sul, e isso está nos jornais, né? Tem perícia da Polícia Civil. A Polícia Civil, inclusive, uma das vistorias que foram feitas foram objeto de uma representação minha como presidente da Frente Parlamentar de Saneamento. Foram em Jacarepaguá, numa estação elevatória, jogaram lá uma coisa simples, um pó-xadrez, saiu no canal mais próximo, que deságua na lagoa. Então, isso está comprovado. Há 4 ex-diretores respondendo criminalmente por crime ambiental, né? Mas o que acontece é que há um conflito de interesses muito grande. O único dono da concessionária SEDAI, praticamente o único dono, é o governo do Estado. O governo do Estado é essa situação que a gente sabe que pré-falimentar, uma dificuldade enorme nesse regime de recuperação fiscal, com governadores em situações dificílimas, né? E também é o governador que nomeia o presidente do órgão de fiscalização ambiental, o INEA. E também o governador que indica a diretoria da Genersa, né, que deveria regular as concessões, né? Mais que isso, o governador ainda Erlângea, o presidente do Conselho Deliberativo da região metropolitana que trata de saneamento. Ou seja, o governador é um verdadeiro Luís XIV do saneamento, entendeu? O rei da água, o Estado sou eu. E do esgoto. Entendeu? Mas, então... assim, mas não necessariamente a privatização. Você está falando que você defende, mas não é necessariamente uma solução. Pois é, então, é isso que a gente vive, não é? Esse conflito, por isso que a SEDAI não presta contas a ninguém, faz o que bem entende, ela não tem obrigações a cumprir porque não tem um contrato, é aquele instrumento que eu disse, esdrúxulo. Por outro lado, não tem quem a fiscalize, nem quem regule a concessão. E o governo do Estado ele usa a SEDAI das maneiras que a gente sabe. Então, por exemplo, agora recentemente, disseram a SEDAI deu dividendos e lucro.
é uma coisa questionável, porque se ela recebe e não presta serviço, como é que ela dá lucro e dividendo? Mas deu lucro e dividendo. O governador foi lá, pegou 120 milhões do caixa da SEDAI e usou para outras coisas, que não tem nada a ver com saneamento. Então não pode funcionar. É óbvio que não pode funcionar e por isso a gente está desse jeito. Vamos lá parar de reclamar e ver o que é possível fazer. Né? Em 4 anos, você acha que é possível dar uma virada? Acho e depende da disposição do próximo prefeito. Por quê? Vou dizer por quê. Porque o novo Marco Legal de Saneamento, ele até autoriza a repactuação desses contratos de programa, essas coisas que são feitas entre entes públicos, quase uns convênios, e que não tem muita necessidade de comprovação dos serviços. Isso acaba, não pode mais existir. Então, por exemplo, se a prefeitura quiser ficar com a SEDAI, vai ter que rever o contrato. Vai ter que ter meta, indicador, compromisso com universalização, cronograma de investimento. É um outro contrato. Tem que se comprometer até 2033 em universalizar o serviço. Tudo. Mas, para que isso seja possível, a SEDAI precisa comprovar duas coisas. Isso está na lei. A SEDAI e as outras estatais. Né? Primeiro, eficiência. A SEDAI está entre as menos eficientes do país. Tanto é que a gente está na 52ª posição entre as 100 maiores cidades quando se trata de índice... Brasil? Do Trata Brasil, né? Que sempre mantém esse ranking. Então, e tem que comprovar a capacidade de universalizar até 2033. Teoricamente, a SEDAI não é eficiente e não tem essa capacidade. Né? Então, a princípio, ou ela consegue se reinventar para poder cumprir essas condições, ou então a Prefeitura do Rio vai ter que fazer as suas outras concessões, porque a Prefeitura do Rio já fez a concessão da área de planejamento 5, aquela que vai de Guaratiba até Santa Cruz. Né? Era uma área em que havia 3% só de cobertura de coleta de esgoto e hoje tem 40%. Em 8 anos, eles conseguiram lá chegar nos números próximos do resto da cidade, em que a SEDAI é responsável há 50 anos. Né? E aí, as pessoas que criticam as concessões, a conta vai ficar cara. Não, bom, pode até ficar, eu não tenho bola de cristal para dizer isso, mas o que eu posso dizer é o que existe hoje. Niterói e Petrópolis, que já tem concessão há muito tempo, não tem tarifa mais cara que do Rio de Janeiro. A concessão aqui do Rio, essa da P5, a conta é 20% mais barata. No limite ali da jurisdição, vamos dizer assim, da concessionária, e num lado da rua é a concessionária, do outro lado é a SEDAI. De um lado, o morador paga 20% menos. Do outro lado, paga 20% mais. Quer dizer, a experiência, né, o que a gente vê é que não aumenta a tarifa. E por que não aumenta? O cara tem lucro, não sei o quê. Bom, primeiro a SEDAI também, como a gente acabou de ver, também quer ter lucro. Mas, para o dinheiro ser usado em outras coisas. Mas o principal é que, como é uma empresa utilizada com outros fins, que não preza ali pela busca da eficiência, ela funciona com uma estrutura pesadíssima, caríssima, um RH pesadíssimo, e ainda tem muitas perdas na distribuição da água. Então, obviamente, ela precisa cobrar mais caro para viabilizar o negócio. Né? Então, por isso que a SEDAI aqui é mais cara do que as concessionárias e a conta é mais cara do que a das concessionárias e das cidades vizinhas que já fizeram as suas concessões. Né? Então, olha, eu vou te dizer, Erlange, se você me perguntasse, se você fosse o prefeito, né, se tivesse que tomar a decisão, aquele negócio, está com a caneta aí, resolve, o que você faria? Eu já teria resolvido, eu teria seguido o caminho de romper com a SEDAI, baseado num dispositivo legal que protege e permite que um ente público tome essa decisão a bem do interesse público, porque esse instrumento jurídico ele é uma aberração jurídica, ele tem cláusulas que diz que não há possível rescindir o contrato,
né? Isso não existe. Um contrato de 50 anos, mais 50 anos de concessão, ou seja, se ninguém fizer nada, é um século de tragédia. E permite que a SEDAI jogue efluente de estações de tratamento de esgoto no sistema de águas pluviais. Isso é inacreditável, temporariamente, mas não diz o temporário quanto tempo é que pode fazer isso. Ou seja, é uma aberração, como eu falei. E, então, é possível romper unilateralmente um instrumento desse a bem do interesse público. Eu acho que o próximo prefeito ele vai ter que tomar a coragem de tomar uma decisão mais radical. Ou romper com a SEDAI dessa forma, ou romper de uma outra maneira baseado no novo marco legal de saneamento e fazer as suas próprias concessões. E que a SEDAI participe da licitação, uma vez que ela tem toda a expertise a Câmara tem força para pressionar o prefeito nessa direção ou vai ser uma decisão individual dele? Olha, existem muitos mecanismos de pressão. Eu, como vereador, usei alguns deles. Hoje, por exemplo, há uma representação no Ministério Público feita por mim, quando eu era presidente da Frente Parlamentar, que denuncia esse termo, né? Inclusive dizendo que não houve autorização legislativa. E tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica do Município exigem autorização legislativa. Isso está ocorrendo no Ministério Público. Eu não sei o que vai acontecer porque está em segredo de justiça. Mas eu fiz essa representação. Ao Tribunal de Contas, a mesma coisa. Eu fui ao presidente do Tribunal de Contas e fiz essa denúncia. Isso gerou uma matéria na revista do Tribunal de Contas de 16 páginas, falando sobre isso. Então, assim, existem muitas maneiras da gente pressionar o Executivo. Eu sempre gosto de dizer que o vereador ele pode, além de todas as ferramentas que ele tem, né, requerimentos de informação, indicações legislativas, CPI, vistorias que ele pode fazer, direito a acesso a processo, tem uma série de ferramentas que não são muito utilizadas até, mas o vereador ele tem como responsabilidade, na minha maneira de ver, a sensibilização do Executivo para que o Executivo faça as coisas que precisam ser feitas. Então, eu acho que aquela pressão, o uso da tribuna, escrevendo artigos na imprensa, marcando reuniões com os secretários, defendendo aqueles pontos ali em que está muito claro qual é o caminho a seguir, a prefeitura às vezes está no caminho oposto. Então, deixando isso tudo registrado através de indicações legislativas. Indicação legislativa é uma ferramenta do vereador que não é muito utilizada, não é muito valorizada, porque ela não obriga, mas ela chama atenção e formaliza o problema. Eu sempre gosto de dizer isso. Eu fiz muitas indicações legislativas, algumas foram atendidas, mas o principal é que eu digo assim, prefeitura, tem uma coisa grave aqui que você não está vendo e não está fazendo nada. Eu, como vereador, estou te avisando e está publicado aqui no DCM. Você faça, porque se acontecer alguma coisa aqui, a responsabilidade é sua. Isso é importante, uma indicação legislativa por isso. Então, eu acho que pode, sim, cobrar e sensibilizar o Executivo para as coisas que têm que ser feitas. Depois, sensibilizar o Legislativo para tratar com prioridade desse tema. Eu fiz isso no saneamento, não se falava de saneamento na Câmara. Quando eu criei a Frente Parlamentar e comecei a toda semana usar a tribuna para bater nisso, a gente começou a ouvir, mas espera aí, não sei o quê, papá, começou a ser aceito, né? E a ponto da gente passar a ter reuniões no Executivo para tentar buscar o melhor caminho. E, por último, usar o próprio gabinete, né? Como eu estava descrevendo aqui, fazendo projetos de lei. Eu sou autor da lei do combate às ligações clandestinas de esgoto. Ninguém fiscalizava isso, não havia uma lei. Agora o município tem que fiscalizar. Ele se deixava para o INEA fazer, o Estado fazer, não pode mais. A legislação está em vigor. Todo condomínio vai ter que fazer uma vistoria sanitária e um técnico atestar ali que o destino do esgoto está sendo adequado, né? Então, a lei está em vigor, foi suspensa agora por conta da pandemia, mas deve voltar regulamentada para ser aplicada. Os engenheiros já estavam se adequando aí quando vão fazer a autovistoria predial,
fazerem também a vistoria sanitária. Então, é possível atuar dessa forma, é possível sensibilizar o executivo e é possível sensibilizar o legislativo para trazer esses temas que muitas vezes ficam para depois trazer para a pauta prioritária da Câmara. Vamos passar para outro item, mas eu quero deixar registrado que as pessoas falam água e esgoto, eu acho que é um tema nobre. Uma cidade que não tem um bom sistema de água e esgoto não é uma cidade. E a segunda coisa, eu vou me atrever a dar uma dica de repórter de cidade. Quando eu era do conselho da cidade, eu achei que tinha isso, o então prefeito concordou comigo, mas nada aconteceu. Botafogo, a enseada de Botafogo não enchia como está enchendo hoje. Eu tenho a desconfiança que as obras do metrô destruíram todos os canais pluviais que tinha, porque o Rio não tem mapa do subsolo. Então, acho que tem uma conta aí que o metrô tem que pagar. Faz sentido essa minha desconfiança? Olha, que houve interferência com as obras do metrô, com certeza houve. Agora, o que a gente vê é os rios chegando na enseada, o Percoal, o Banana Podre e o Carioca, normalmente. Não sei se algum duto Não, não. ficou rompido. O banana podre, de uns 5 anos para cá, ele passou a encher. É, passou, talvez pelo crescimento da cidade, a impermeabilização que o crescimento acaba trazendo, isso vai direto, né, pelos dutos para o banana podre, não é absorvido pelo solo. A nossa cidade está muito impermeabilizada, você vê como é que enche rápido, né? Primeiro porque as drenagens estão complicadas, as macrodrenagens, e depois porque também os ralos têm uma manutenção que não é a ideal e é muito difícil manter tudo desobstruído, mas porque a água corre com muita velocidade nas calçadas, no asfalto, não há áreas de absorção Não, da água. eu tenho outra observação. Com aquela história do asfalto liso, eles, em vez de retirarem as camadas, eles foram subindo, subindo, subindo. Hoje não tem meio fio nas ruas do Rio de É Janeiro. verdade. E isso é bastante perigoso. Por exemplo, na esquina da Voluntário da Pátrias com Real Grandeza, perigosíssimo, uma escada apertada, um sinal complicado, com a travessia complicada e totalmente sem meio fio. Quando você vai também na 7 de setembro, ali junto da Rio Branco, não tem meio fio junto do VLT. Quer dizer, existem. A gente tem muito problema, né? O Erlanger, a zeladoria do Rio de Janeiro realmente muito complicada, né? Muito complicada. A Secretaria de Conservação tem muita dificuldade e a cidade está precisando passar por vamos dizer, um sacode, uma melhorada assim geral, né? A gente não pode se acostumar com isso, né? A gente viaja, você que esteve agora em Portugal, poxa, vai em Lisboa, você olha Lisboa e fala assim, por que o Rio não pode ser assim, né? E tudo iluminado na parte antiga Eu da não queria que cidade. você tocasse nesse assunto, mas assim, tem campanha na rua para você não comprar água mineral. Então, assim, é uma condição da unidade europeia, não é água de qualidade, água potável. Você pode beber água de torneira, do que for. É. Você acha que é possível a gente chegar a isso num prazo relativo, ter água potável? Olha, o Rio de Janeiro, ele depende muito do Guandu, muito do Guandu. Quase 80% do abastecimento da cidade do Rio de Janeiro vem do Guandu, né? E o Guandu hoje está numa situação muito difícil, muito difícil. Os equipamentos estão muito ultrapassados, né? A qualidade da água que é captada é muito ruim e, por isso, a qualidade da água que chega para a gente é suspeita. Por quê? Porque, primeiro, não se faz todos os testes, é impossível fazer todos os testes para detectar todos os medicamentos que foram jogados ali com lixo hospitalar, indústrias que jogam metais pesados. Imagina você conseguir monitorar isso o tempo todo. É uma coisa louca. Então, enquanto não se conseguir melhorar a qualidade da água que é captada,
eu acho que é bem difícil a gente atestar que a água que chega na nossa torneira é realmente de boa qualidade, que dá para pegar na torneira, que nem a gente faz quando vai em outros países, né? Agora, é possível? É possível. E precisa fazer investimento. As soluções lá já são conhecidas, né? A de curto prazo é desviar os afluentes poluídos, os 3 rios que chegam ali são esgoto, na verdade, botar mais para depois da bacia de captação. E o de longo prazo é fazer a coleta e tratamento de esgoto dos municípios ribeirinhos, né, desses rios, lá, Nova Iguaçu, Queimados e outros ali, para que a água o efluente da estação de tratamento seja uma água de reuso, né? E aí fica mais fácil da SEDAI operar o Guandu e entregar um produto de melhor qualidade. Até lá, eu acho que a gente vai sempre ficar na dúvida se a água que está chegando na nossa torneira ela é realmente potável, entendeu? Arras, vamos passar agora, você até falou rapidamente, mobilidade urbana, mas eu queria já tratar de 3 itens. Primeiro, se você acha que o BRT foi uma boa solução, eu me lembro de novo, eu ter discutido assim, vem cá, combustível fóssil, por que não se faz aqueles famosos veículos leves sobre trilho, VLT? E na época, não, isso não funciona em grandes cidades, e de repente se fez. Eu vejo aquele canteiro central da Barra, eu fico imaginando um trenzinho indo e voltando e tal, tranquilo. Mobilidade urbana. Aí outra coisa, o prefeito, na época, disse que, ficando pronto a BRT, ele passaria a fazer o sistema, que nem de São Paulo, de rodízio de placa, ímpares e pares, porque mesmo com o BRT a cidade estava, digamos, engarrafada. Então, mobilidade urbana, esses temas que eu puxei. Sim, bom, o modelo equivocado, né? Quem estudava isso naquela época, eu frequentava a reunião do Clube de Engenharia, às sextas-feiras, e a discussão era recorrente. Todo mundo sabia que o BRT não é transporte de massa, né? E o BRT ele já iniciou lotado na hora do rush. Ou seja, o equívoco foi no modelo, foi na largada, né? Existem razões, o prefeito dizia que não havia tempo nem recursos, mas o fato é que o modelo ali era trilhos. Aliás, em muitos outros lugares a gente precisava de trilhos. Esse assunto começou porque eu estive em São Paulo e vi que eles fizeram esse sistema de trilha. Eu pensava, o metrô vai chegar na Barra com, sei lá, 2.000 passageiros. Aí vai estar lá um ônibus que leva 200, até chegar eu não sou bom em matemática, mas não fecha a conta, né? Não fecha a conta. E as estações, por exemplo, a estação do Jardim Oceânico, que é uma região da Barra que eu tenho um carinho muito grande, tem família que mora lá há muitos anos e desde pequeno frequento lá, minha família tem imóvel, então estou sempre no Jardim Oceânico. Mudou o bairro. O bairro era um bairro tranquilíssimo, uma delícia de morar, as pessoas circulavam tranquilamente ali. Com a estação do BRT e a estação do metrô, mudou completamente o perfil do bairro. Não tinha a menor necessidade disso, porque qual é a maior dificuldade? Era passar pela Rocha. Depois dali em diante, chegar até a Alvorada com o metrô não era tão complicado. Eu não tenho como te dizer hoje, a gente sabia até na época os números, mas não tem como dizer hoje qual seria a diferença do investimento para ir com o metrô até a Alvorada ou fazer esse sistema de BRT. O fato é que o sistema de BRT, ele, com pouco tempo, já se mostrou ineficiente. E agora, ainda por cima, causa impacto nos bairros no entorno das estações, com comércio ambulante, com circulação de pessoas que, teoricamente, não haveria necessidade, travessia de um lado para o outro, poderia ser resolvido com as estações de metrô. Ainda havia a possibilidade do trem de superfície, né? No canteiro central, se aventou essa possibilidade. Também ficou para depois. Eu já vi uma entrevista dizendo que é possível transformar o BRT, a pista do BRT, em pista de trilhos, mas que teria que fazer uma adequação da pavimentação, porque o trilho é muito mais pesado e teria que fazer uma obra
em relação à pavimentação. Mas eu acho que pode ser um projeto aí para o próximo prefeito, no momento que a cidade comece a se organizar, inclusive reorganizar, inclusive porque a gente sabe que o transporte público de ônibus está passando por uma crise gravíssima, né? E é provável que novas concessões tenham que ser feitas, inclusive porque muitas linhas que importam para moradores da região oeste, da zona oeste, mais para dentro, linhas que não são tão economicamente viáveis foram suspensas. Essas pessoas estão usando transporte alternativo, muitas vezes irregular, e aí a gente volta àquela história, né, do controle das vans, né, por outros grupos, complicadíssima, e o morador andando, deslocamento a pé, como muito comum, e de bicicleta, né? E, assim, vai ter que ser feito isso, vai ter que ser revisto. Essas linhas não podem deixar de existir porque elas não são economicamente viáveis. Na concessão, a lógica era exatamente essa. Você leva a viável e, junto, você leva uma que não é economicamente viável. Agora, as empresas querem ficar só com o filé e abandonaram o osso. Não pode ser assim, né? Eu acho que é um desafio para o próximo prefeito enfrentar novas concessões. Quem sabe, nesse momento, né, das novas concessões, se pensa ali em transformar o BRT em trilho, se estuda se há viabilidade para isso. Melhoraria muito ali, melhoraria muito, com certeza. Agora, outras áreas da cidade, a gente está falando só da Barra, mas outras áreas da cidade. Essa obra da Avenida Brasil é absolutamente complicada, né? Não sei se você tem passado ali recentemente, um caos total, desnecessário. Poderia ser feito pelo canteiro central ali, pegar um pedacinho de uma pista, um pedacinho da outra e redividir as pistas e fazer o transporte sobre trilhos, cruzando a Avenida Brasil toda. Olha que espetáculo, né? As pessoas muito mais rápido, o transporte chegariam muito mais rápido. Eu sei que ali do lado tem o trem, a gente pode também investir na melhoria do trem, né? Fazer um trem com melhor qualidade, com mais frequência, com mais carros, com mais frequência e mais confortável, com mais segurança. Isso tudo pode ser feito. Mas, já que vai se fazer um investimento na Avenida Brasil, no centro da Avenida Brasil, perdeu-se uma chance muito grande de fazer um projeto com trilhos ali também, né? E eu acho aquela região inicial da Avenida Brasil, Erlanger, muito interessante. A região da Leopoldina, aquela zona da Leopoldina, aquela que continua depois da zona portuária, vai Caju, Ramos, Olaria, aquela parte toda, que se você parar para pensar, de um lado é a Baía de Guanabara, né? Muito poluída, mas é a Baía de Guanabara. E, do outro lado, é uma artéria viária importantíssima, que é a Avenida Brasil. Ou seja, um lugar perfeito para a cidade crescer, né? Ainda com terrenos ali vazios, muitas áreas das Forças Armadas, antigas fábricas, muitas invasões também, mas no crescimento você vai requalificando os espaços, né? E vai resolvendo os problemas. Foi assim que as cidades que sediaram os Jogos Olímpicos, algumas delas, fizeram as bem-sucedidas, né? Transformado áreas degradadas em áreas turísticas recuperadas, como Barcelona e tudo. Então, perdemos uma chance. Muita gente, não só eu, vários especialistas achavam que o crescimento da cidade, até os Jogos Olímpicos, deveriam ter sido feitos naquele lado, né? Naquele lado, e não na Zona Oeste. Bom, eu acho que vale a pena mencionar o plano diretor, né? Isso tem muito a ver com o planejamento da cidade, né? A gente está no final de um plano diretor, vai ter que se aprovar um novo plano diretor, ele vinha sendo preparado, com a história da pandemia deu uma segurada, até para a gente entender qual era o melhor caminho, né? Se é aglomeração ou se é espraiamento, né? Que modelo de cidade é o modelo da cidade pós-pandemia. E também, nesse momento, a gente precisa tentar, vamos dizer, representar no plano diretor
a nossa nova realidade. A cidade está muito diferente da época que foi feito outro plano. Crescemos para a Zona Oeste, enquanto o plano diretor dizia que a gente deveria crescer para a Zona Norte, né? A Zona Oeste não era uma macrozona incentivada, a Zona Norte era. Então, nós fizemos um bom plano diretor, mas na hora de aplicar o plano, não aplicamos o plano, rasgamos o plano e fizemos de outra maneira, né? Então, não adianta ter plano bom se não se cumpre os planos, aí fica mais complicado. Então, assim, eu estou acompanhando a elaboração desse plano. Se eu estiver na Câmara, se o Carioca me honrar aí com a possibilidade de voltar à Câmara, essa legislatura a gente vai aprovar um novo plano diretor, vamos participar das discussões, vamos trazer ferramentas do Estatuto da Cidade que estão sendo utilizadas em outras cidades, como as operações urbanas consorciadas, que aqui a única que a gente fez não foi legal, foi a do Porto, não deu certo, por uma série de questões, mas não podemos desistir. Mas existem outras coisas que a gente pode trazer para a gestão da cidade e para melhorar e a gente avançar mais rápido, né? A cidade do Rio de Janeiro está tudo por fazer, Erlângela, está tudo por fazer. A gente perdeu uma oportunidade muito grande, né, com os jogos, todos os jogos, né? A gente preparou a cidade para receber os turistas e os atletas, mas deixamos o dia a dia do carioca, né? Aquela cidade que o carioca usa no dia a dia, para depois. E o depois chegou num momento muito grave, no momento primeiro de crise econômica. Antes da pandemia, o Rio de Janeiro já tinha problemas, uma crise econômica mais intensa que no resto do país, e ainda veio essa crise sanitária agravando ainda a situação. Então, hoje, o Rio de Janeiro é a cidade que mais sente a crise econômica, o Estado também, né? Aqui, enquanto o resto do país está recuperando postos de trabalho, aqui a gente continua perdendo postos de trabalho, a arrecadação em outros lugares começa a subir, aqui a gente ainda não reagiu por uma série de questões, né? Então, uma situação difícil, está tudo por fazer. O próximo prefeito e o próximo parlamento, o próximo legislativo vão ter que buscar soluções, né? Eu acho que tem jeito, mas tem que ter coragem, porque se continuar fazendo da mesma maneira, não vai ter resultado diferente. Isso é uma coisa óbvia, né? Então a gente vai ter que buscar soluções, né? Soluções. Assim, eu sempre gosto de dizer, eu defendo, né, muito o saneamento, porque eu acho que o saneamento é o maior problema e também pode ser a melhor solução, né? Porque investimentos em saneamento podem ajudar na retomada da economia, principalmente no Rio de Janeiro, com a entrada em vigor do novo marco legal de saneamento, com segurança jurídica. A previsão é de entrada de 500 bilhões de reais no país, num curto espaço de tempo. E aqui no Rio, como o estatuto por fazer, e a gente tem a marca Rio, que é um ativo espetacular da nossa cidade, é possível, sim, atrair investimentos para a cidade, para investimentos em saneamento. A vantagem do saneamento é que a tarifa já existe, não tem que criar tarifa. É diferente quando você faz uma estrada que você tem que botar um pedágio, começar a cobrar o pedágio. No saneamento, não, a tarifa já está lá. É só mudar quem faz o serviço, entendeu? É isso que precisa ser feito. Então, eu acredito que seja possível a entrada de investimentos pesados aqui para o saneamento. Isso gera emprego para quem mais precisa, a mão de obra menos qualificada, que trabalha em obra civil, mas vai na cadeia toda, até na alta tecnologia, Instituto de Microbiologia, Fiocruz, pesquisa de medicamento, indústria farmacêutica, indústria química. Então, eu acho que é uma possibilidade muito interessante de resolver a nossa tragédia da falta de saneamento, impactar na saúde, educação, meio ambiente e turismo, e também gerar emprego, aquecer a economia, trazer investimento. É, ao mesmo tempo, o maior problema e pode ser a melhor solução. Agora, vamos dizer aqui que em uma situação ideal a gente equacionou o saneamento, Erlângela. Aí já tem, sei lá, uma concessionária nova que está fazendo as obras, a gente está avançando, estão melhorando, melhorou o emprego.
que é que a gente tem que fazer ainda no Rio de Janeiro? Eu acho que a próxima tragédia é as crianças fora de creche. São quase 35 mil crianças cujas mães tentaram vaga em creche, em sorteio, e não foram sorteadas. Eu acho isso um absurdo, não consigo aceitar. Você é defensor dos vouchers para Eu creche? sou, eu sou, eu sou coautor do projeto de emenda ao Plano Municipal de Educação. Eu apresentei 12 emendas, 7 foram aprovadas, muito ligada à proteção do professor e acessibilidade para alunos com deficiência. Mais uma delas, e que eu sou coautor, é o voucher para a creche. Por quê? Explica o modelo, quer dizer, a pessoa poderia, uma pessoa sem condições poderia botar o filho, matricular o filho numa creche privada. Explica o modelo, por favor. Sim, é o seguinte. As mães trabalhadoras e as mães estudantes, elas saem de casa antes que a creche tenha aberto. Então, ela precisa já, na largada, que alguém leve o filho dela para a creche. Quando ela volta, geralmente a creche já fechou. Então, ela precisa que alguém vá lá buscar o filho dela e fique com a criança até que ela chegue em casa, né? Então, o Vale Creche, o voucher, ele tem uma utilização maior para as mães trabalhadoras e mães estudantes, né? Por quê? Porque ela pode escolher a creche onde ela quer colocar o seu filho. Então, ela pode botar perto do trabalho, ela pode botar no meio do caminho, ela pode botar de uma maneira que a criança vá e volte com ela. Ela deixa a criança de manhã e depois pega a criança alimentada, de banho tomado, e vai para casa com o seu filho. Então, essa é a base do Vale Creche. Como é que funciona na prática isso? A prefeitura, na lei orçamentária, ela avisa no exercício anterior o seguinte: eu vou contratar 5 mil vagas, tá? Vão ter 5 mil Vale Creche, vamos dizer assim, para simplificar. O mercado, ele sabendo do aumento da demanda, ele pode se preparar para oferecer as novas vagas, porque ele tem praticamente um ano, né? Então, a prefeitura abre o convênio, a possibilidade dessas creches se conveniarem. A prefeitura tem lá uma lista, né? Ela pode oferecer vagas contratadas em creches conveniadas ou pode dar para a mãe o Vale Creche para a mãe escolher onde quer colocar o filho, né? Então, o mercado se adapta e as mães passam no ano seguinte a poderem ter essa facilidade do Vale Creche. O valor do Vale Creche é o valor que a prefeitura paga por uma vaga conveniada, né? Hoje ela já contrata milhares de vagas em creches conveniadas, e o valor que ela pagaria, se você precificar tudo, quanto custa uma criança numa creche pública para a prefeitura, desde a construção do prédio, passando da manutenção do prédio, contratação de professores, outros funcionários, né? Quanto custa uma criança? A gente fez essa conta em 2016, era em torno de R$ 550. Hoje a prefeitura paga já 630 por cada criança em creche conveniada. Então o voucher teria que ter alguma coisa nesse valor. Não são todas as creches que conseguem oferecer esse serviço por esse valor. Mas se você aumenta a escala, cai o preço unitário. Essa que é a ideia. A prefeitura é uma grande contratante. Ela pode contratar muitas vagas, então o preço cai. Naturalmente, tem que se chegar, fazer uma reunião com o sindicato patronal de escolas privadas, inclusive principalmente das creches, e saber qual é o valor que viabiliza isso. Eu fiz essa reunião em 2016, naquela época era R$ 550, né? Se houvesse escala. E hoje a prefeitura ela já paga mais que isso, paga cerca de 630. Então, basicamente é isso. Assim que funciona. Agora, isso não é invenção minha, isso já está sendo feito em outros lugares, né? O prefeito de Nova York fez isso. A Andréa gosta de contar essa história, que ele disse que ia acabar com o déficit de vagas em pouquíssimo tempo, e foi esse sistema que ele fez. Ele distribuiu o Vale Creche. E por que tem que ser isso? Não pode ser creche pública, prédio público? Veja, eu
eu sou favorável ao ensino público, tá? Agora, o ensino público não precisa ser estatal. A gente precisa entender a diferença. Pode ser público num prédio privado, né? O município sai da execução do serviço, da prestação do serviço e passa a fiscalizar, regular, tomar conta, saber se está funcionando, né? E a família avalia a qualidade do serviço através de um aplicativo, né? Então, a mãe, quando pega o menino, voltando para casa, o aluno, o filho, né? Ela vai dizer, olha, ele não foi alimentado antes de sair, ou não tomou banho, ou está mordido aqui, que nem a gente faz com os nossos filhos, né? Vai lá e reclama que chegou em casa com a mordida. Então, vai poder ali no aplicativo reclamar, e aquela creche, então, vai ser avaliada por um aplicativo. Esse é o sistema que que eu defendo para que essas crianças não sofram essa diferenciação, essa grande diferenciação na largada. Entre 30 e 35 mil crianças fora de creche, elas terão alfabetização mais difícil, vão ter mais dificuldade de socializar quando chegar no ensino fundamental, ter mais dificuldade de estabelecer os limites, né? A gente já sabe, antes a gente não sabia, mas isso até é prêmio Nobel de economia já disse, né, que o melhor investimento é o investimento na educação infantil. A gente, se tiver algum recurso, tem que investir lá, né? A gente não pode deixar que essa geração que está chegando passe pelas mesmas coisas da atual e das que acabaram de passar pelas escolas, né? A gente precisa pegar esses pequenininhos agora e levar passo a passo, da melhor maneira, com a melhor qualidade, para que eles possam ter uma formação mais adequada, né? E a gente poder ter uma geração mais educada, cidadãos mais conscientes ali, eu acho que talvez mais preparados para o mercado de trabalho, né? Eu acho que é possível, sim. É uma geração, Erlângea, para a gente dar uma melhorada nisso e resolver essa tragédia aí da falta da criança, da creche para a criança pequenininha, né? E existem outras tragédias, né? Não, eu queria tocar numa que, tradicionalmente, os prefeitos saíam, dizia que não era com eles, nem era da Câmara. Agora, pela lei, não há dúvida de que é função dos municípios também cuidar de segurança pública, né? Como é que você pensa isso? E vou fazer logo, emendar a pergunta inevitável. Guarda municipal tem que ser armada? Não, tranquilo. Bom, eu quando entrei na Câmara, meu primeiro dia na Câmara, eu comecei a colher assinaturas para criar a Comissão de Segurança, que não tem, né? Não tinha, agora já tem. E a gente criou uma Comissão de Segurança, eu fui o relator, um vereador guarda municipal foi o presidente, né? E a gente tentou, naquele momento, 2017 isso, né? A gente tentou, naquele momento, sensibilizar os vereadores de que o município tem papel importante em segurança pública. Então, a gente usava a expressão segurança pública municipal, né? E havia uma reação muito grande, fazia fila na tribuna para bater quando a gente usava essa expressão, né? Porque uma parte grande dos vereadores mais ideológicos assim não concordam, né? Eu acho que ainda não concordam. Mas o fato é que, em 2018, já havia legislação federal que nos autorizava a falar isso, né? O único artigo que trata de segurança pública na Constituição Federal, artigo 144, no seu parágrafo 8º, prevê a criação da Guarda Municipal. Se a Guarda Municipal não fosse para atuar em segurança pública, a previsão da sua criação não estaria nesse único artigo que trata de segurança pública na Constituição Federal. Depois, em 2014, foi aprovado o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022, 2014, que descreve como é que é a Guarda Municipal, fardada e armada, né? E traz 18 atribuições para as guardas municipais, né? Isso já existe desde 2014. Depois veio o Estatuto do Desarmamento, que o objetivo era desarmar a população e armar as forças de segurança, que também prevê a Guarda Armada.
Então, havia aí uma legislação federal muito clara, que aqui no Rio a gente se recusava a aceitar, mas que outras cidades já estão usando há muito tempo, né? Então, quando em 2018 o presidente Temer ele lança a Política Nacional de Segurança Pública, o Plano Nacional de Segurança Pública e o Sistema Nacional de Segurança Pública, ele coloca na base do sistema os municípios. E ainda define prazo para que os municípios apresentem os seus planos municipais de segurança, né? Então, o próximo prefeito tem essa tarefa a cumprir, que é apresentar o seu plano municipal de segurança. E como é que é o plano municipal de segurança? Municipal, né? De segurança. O polícia subindo o morro para área conflagrada? Não é nada disso. Não é nada disso. Segurança pública é política pública transversal, ela passa por diversas secretarias, desde zeladoria, a poda da árvore, a iluminação, ao cuidado das praças. Quando o Luiz Eduardo Soares era secretário nacional de segurança, ele fez um projeto com a Prefeitura de Belo Horizonte, deu um banho de luz na cidade. A criminalidade caiu em 30%. Luz. Isso é comprovado. O crime tem cenário. É um cenário escuro, né? Onde o bandido ali consegue se acobertar. É o cenário sem a presença do Estado, do agente público, onde há sinais de que outros crimes foram cometidos, né? Por isso a história da tolerância zero, da teoria das janelas quebradas, aquilo tudo se baseia nisso. Mas, então, a política de segurança pública municipal ela passa por tudo isso, mas também pela presença do agente público na rua. É importante o guarda municipal estar na rua, porque é um sinal de que o Estado está presente. E para ele fazer isso de uma maneira, vamos dizer, mais eficiente, até para ter os elementos e os equipamentos para cumprir esse papel, da polícia de proximidade, que é o direcionamento de toda essa legislação federal, né? Ele precisa ter equipamentos. Eu acho que a Guarda Municipal ela não precisa ter arma de fogo para todos os guardas municipais, né? Mas para os grupamentos operacionais, aqueles em que atuam com o maior conflito, que o conflito já faz parte do trabalho deles, é preciso, porque você não pode exigir de um agente público que vá fazer tem esse tipo de atribuição, que ele vá sem os equipamentos necessários para se proteger e para proteger a vida de terceiros. Agora você me pergunta, então temos que armar essa guarda? Não, essa guarda ela não tem condição disso. Essa guarda ela tem que ser ressignificada, ela precisa entender quais são as missões, qual é a sua missão, o que ela tem que atender do Estatuto Geral da Guarda, as 18 atribuições, precisa entender isso, né? Precisa ser preparada, capacitada para utilizar ferramentas tecnológicas, precisa ter plano de carreira, precisa ter remuneração por mérito, né? Precisa rever a escala, precisa complementar o grupo de guardas municipais, que podem ser até 10.500 guardas, a lei orgânica prevê isso, até 10.500 guardas. Então, tem uma nova guarda municipal, né? A gente precisa passar por esse processo da criação de uma nova guarda municipal, atuando com o cidadão, próximo do cidadão, polícia de proximidade, guarda municipal e sociedade trabalhando juntos ali para manter a ordem e a segurança da cidade e com uma via de comunicação com a prefeitura privilegiada. Eu defendo isso, que o guarda municipal, como ele está na ponta, ele tem capacidade de ver tudo que está acontecendo, ele precisa dar destino a essas coisas, mesmo que não seja competência dele resolver, ele precisa ter um canal com a prefeitura privilegiado para avisar o que está acontecendo. Defendo também que ex-servidores, presidentes de associação de moradores legalmente constituídas, também têm esse canal preferencial com a prefeitura. Então, o 746, que é muito criticado
Eu ia dizer o seguinte, precisa de um 746 para cuidar de um 746. Eu sou um heavy user, assim, eu sempre faço a reclamação, aí disse, quando chegamos, não tá assim, estacionamento, não funciona esse 1746. Pois é, mas qual é o problema no 746? Não é a ferramenta, é a prefeitura. Ah, com certeza. Então, a ferramenta é boa, ela pode melhorar trazendo esses critérios de prioridade pelo demandante, né, o reclamante. Então, se é um servidor, um guarda municipal, o presidente da associação de moradores ou alguém que já fez várias reclamações importantes, ali você vai atribuindo créditos para ele e aí quando ele faz a denúncia, a prefeitura reage mais rapidamente ao que ele está denunciando. Isso se faz com um sistema de crédito, né? Tem modelos que podem ser utilizados. Mas o que precisa é a prefeitura reagir, né? Não adianta você reclamar no ícone da perturbação ao sossego, que é a minha lei, né? A minha lei eu ia perguntar sobre ela. Mas, mas voltando ao 746, eu fico imaginando, se eles recebem, se o sistema recebe dezenas de reclamações sobre uma determinada bandalha no trânsito, não é só atender no momento, é já sentir que é preciso ter uma intervenção permanente no local, né? O 746 é um espetáculo, porque ele dá informação gerencial, né, para que a prefeitura reaja com ações mais estratégicas, vamos dizer assim. Isso que você acabou de dizer. Se naquele lugar tem muitas reclamações de problema com iluminação, tem que ir lá resolver o problema de uma vez, não ficar indo lá de vez em quando. Mesma coisa do trânsito, sempre tem acidente ali. Será que o traçado está adequado? Não é melhor a Sete Rio rever, né, se é a melhor solução de trânsito? Então, por isso que eu sempre falo, gente, apesar do 746, a prefeitura não conseguir atender as demandas, a maior parte das demandas ficam no vácuo. Quando a gente reclama, isso gera informação gerencial para que a prefeitura tome decisões mais adiante. Por exemplo, colocação de placas, né? A Sete Rio muitas vezes usa informação gerencial obtida no 746 para melhorar a sinalização com placas. Então, é importante. Agora, tem que melhorar a resposta. Recebe a demanda, precisa dar fim, né? Tem que atender. A gente está no pior momento de zeladoria da cidade. A gente já teve momentos que o 746 funcionava melhor e eu acho que ele precisa ser recuperado. Uma coisa que o próximo prefeito precisa fazer logo é zeladoria, porque vai ganhar a atenção do carioca se ele conseguir cuidar melhor da cidade. E o caminho é um 746, não tem a menor dúvida. E aí, posso pegar a lei de sossego para já emendando aqui? Mas eu queria só voltar uma coisa, que eu fiquei com a sensação de guarda municipal, que você falou numa figura que existe em algumas cidades, que na verdade não é assim, é um representante, é um fiscal da prefeitura. Ele está ali não só para a questão de segurança, mas se ele vê. Eu me lembro que se tinha fiscais de trânsito, mas não podia multar, porque você pensa em juntar na Guarda Municipal assim, é um fiscal da prefeitura para tudo, é isso? Eu acho, ele está na ponta, ainda que ele não tenha a competência, ele pode informar. Hoje, com tecnologia muito simples, se ele estiver lá com um gadget qualquer, um smartphone, alguma coisa, ele fotografa, georreferenciado, manda isso, e isso vai para o órgão que tem a competência para resolver. Porque cada vez menos a gente tem a possibilidade de servidores da prefeitura, né? E também não tem mais necessidade. Hoje, quem conhece melhor a cidade é o morador, né? Eu conheço o meu bairro, eu sei os buracos das calçadas. Quando eu vou até a padaria, por exemplo, eu sei quais são os problemas. Eu não preciso que venha um fiscal aqui olhar a calçada. Eu sei qual é. Onde que o buraco tem, quem é que tem que arrumar a calçada que não arruma. Todo mundo sabe, quem anda na cidade. Os moradores são aqueles que conhecem melhor a cidade. Se a prefeitura criar um canal de comunicação valorizando essa informação, é isso que eu estava querendo dizer no 746, primeiro, ela vai acertar muito mais na resposta. E depois, ela não vai precisar ter essa fiscalização que hoje é muito precária, né? Inclusive porque não tem mais funcionário. A prefeitura passa por um momento que os funcionários não têm concurso público há muito tempo, então os funcionários estão aposentando. A gente tem que contar com a sociedade.
A sociedade está muito afim de participar. Agora, precisa ter os canais de comunicação, precisa ser de mão dupla, né? Eu recebo informação do morador e eu passo informação para o morador. Isso é fundamental. Eu acho que o 17446 é uma boa ferramenta, ela precisa ser aperfeiçoada e a prefeitura tem que dar resposta num tempo adequado, né? E eu acho que o guarda municipal, por ter essa capilaridade, está na ponta ali representando o Estado, ele não pode se furtar ao ver uma coisa errada que não é da competência direta dele, fingir que não viu. Ele precisa dar destino àquela situação ali, uma demanda que foi apresentada a ele. Ele não pode dizer, não, isso não é comigo. Não, isso está bom, isso realmente não é comigo, mas eu vou mandar aqui para quem é que resolve isso. E manda, né? Isso aí tem que ter uma reação. Então, eu acho que a gente pode melhorar bastante o cuidado com a cidade se a gente tiver esse tipo de ação. A guarda tem que ser uma nova guarda, tem que ser preparada para isso. É indiscutível. Vamos para o sossego? Vamos para o sossego, mas assim, eu até tomei um susto. Parece que a maior demanda que tem, tanto no 746 quanto no da PM, o 190, é reclamação com relação a sossego, é isso? É a lei de silêncios? É a maior? É a mais maior? Comum. É a mais Caramba! comum. E a sua lei, como é que é? A sua lei, o que fez? Primeiro é trote, né? Mas demanda séria é perturbação ao sossego no 90. E no 746 está entre as três. Está entre as três. O que acontece, né? Como é que é essa história do direito ao sossego? Bom, em 2001, até 2001 não tinha nenhuma legislação municipal. Era uma lei estadual, complicadíssima de ser aplicada. E em 2001 entrou em vigor a Lei 3268. Né? Essa lei é uma lei interessante. Ela traz bastante informação, ela define os limites de ruído por zoneamento e por horário do dia. É uma boa lei, mas faltavam algumas coisas ali. Primeiro, ela não trazia para a esfera administrativa o combate à perturbação ao sossego. Não estendia para a pessoa física, era só a pessoa jurídica. E também não estabelecia ali o agente público em número suficiente para aplicar a lei, para fiscalizar. Em 2017, você vê, 16 anos depois, eu aprovei a Lei do Sossego. As pessoas deram esse nome à Lei do Sossego. E o que a Lei do Sossego fez? Eu peguei uma daquelas atribuições do Estatuto Geral da Guarda Municipal, a lei federal, e regulamentei a nível municipal, dando poder de polícia à Guarda Municipal para exercer esse papel de combate à perturbação ao sossego. E, nesse momento, na lei, a gente trouxe a pessoa física também, ela pode ser penalizada, né? E a gente criou a atuação da prefeitura na esfera administrativa, né? O que não existia. Como é que era antes? Tinha barulho, ruído, alguma coisa, festa, muito alto som, a gente chamava a polícia, né? Aí o policial chegava lá e ele podia atuar de duas maneiras. Na mediação do conflito ali, ou então indo com o reclamante até a delegacia e fazendo lá o boletim, né? A reclamação. Por quê? Porque perturbação ao sossego é contravenção penal, é crime penal tipificado no Código Penal e também é crime ambiental, né? Tipificado em legislação extraordinária, legislação ambiental. Então, é possível, sim, o delegado dar andamento a uma reclamação na polícia. Tem que ver qual é o enquadramento, mas é possível. Então, essa que era a atuação da PM. Ou ela mediava o conflito, ou ela levava para a esfera penal. A nova lei, não. Ela traz a possibilidade da atuação administrativa. Então, o guarda municipal, quando ele chega com decibilímetro. Ele mede o ruído. Se houver ruído, ele multa. Se tiver reincidência, a multa dobra e assim sucessivamente. Ele pode apreender o equipamento na reincidência e pode até propor a cassação do alvará para a Secretaria de Fazenda, mandar para a Secretaria de Fazenda.
Uma discussão antiga, o cidadão pode ser multado? Por exemplo, você é multado, mas se você não tem como pagar, como é que é a multa um cidadão? A multa de cidadão é como qualquer outra, né? Como você joga lixo na rua, é a mesma coisa. Você Sim, recebe. você como transeunte, você joga lixo faz lixo na rua, você é multado. Você tem que pagar na hora? Vai para onde a multa? Como é que Não, funciona isso? a multa vai para a residência, né? Vai para a residência. Você tem que dar as informações, o CPF, o seu registro. Isso você recebe o auto na hora. Na questão do lixo é uma maquininha, né? Já sai como se fosse uma maquininha de cartão de crédito, já sai ali a multa na hora, né? Na perturbação ao sossego, não, é um auto de infração normal. O cara lavra o auto ali, bota o documento e ele tem prazo para pagar ou recorrer, pode recorrer, né? E a multa para a pessoa jurídica começa com R$ 5.000 e vai dobrando, e para a pessoa Nossa. física R$ 500. Então, isso incluiu, né, no combate à perturbação ao sossego a esfera administrativa. E o que foi feito? 440 guardas foram treinados em técnica acústica, né? Eles fizeram os modelos de notificação e de autuação, adquiriram os decibelímetros e havia já a escala noturna, né? Naquela época da lei, a prefeitura recebeu muitas motocicletas, que eu não sei onde foram parar, porque a gente vê muito pouco, mas recebeu. Então, havia tudo para que a prefeitura realmente defendesse o direito ao sossego do carioca e atendesse essa demanda mais comum que inferniza muita gente. Mas o que se viu não foi isso, né? Foi uma certa leniência, uma certa dificuldade de aplicar verdadeiramente essas multas, ainda que as multas elas têm uma destinação na lei que criou o Fundo Especial de Ordem Pública, que essas multas de perturbação ao sossego fossem para o Fundo de Ordem Pública, que é um fundo usado mais para a Guarda Municipal, né? Mesmo assim, não houve uma aplicação da lei muito incisiva, dependendo muito da região da cidade, de quem era o comandante daquela região da Guarda Municipal, alguns lugares com muitas multas, outras com nenhuma multa. Essa situação ficou assim. E o carioca reclamando porque a guarda não ia na hora, né? E não continua não indo. Mas lá no 746, no aplicativo, tem um ícone para perturbação sossego, você registra a demanda e tudo. Então, como eu vi que não estava funcionando, eu fui ao Ministério Público e apresentei lá, fiz uma representação dizendo isso, né? Dizendo, olha, tem uma lei, tem tudo para fazer e não se aplica e o cidadão não tem a quem recorrer. E isso foi para frente, gerou inquérito, a guarda foi chamada, teve que apresentar os seus números, os números são muito ruins, muito ruins, e o Ministério Público determinou ali que ela apresentasse um plano para melhorar a eficiência no atendimento desse serviço. Então, o que eu tenho notícia hoje é que está sendo criado um grupamento de combate à perturbação ao sossego, com mais guardas capacitados e com novos decibelímetros, 43 novos decibelímetros, atuando 24 horas por dia com plantonistas à noite, que é o pior momento. Então, assim, eu acho que a gente voltou a ter uma expectativa de atender o carioca nessa demanda tão complicada que a gente tem, né? A cidade realmente está passando por um momento complicadíssimo em relação a isso também. Eu sempre falo, a cidade que foi o berço da Bossa Nova não pode se tornar a cidade do barulho. Uso essa frase que é verdade, né? Arras, eu vi outro dia você falando que entre os projetos que você deixou encaminhado no passado e que você quer retomar é a lei do pedestre. O que é isso? Pois é, eu tratei desse assunto, né? Na mobilidade urbana, né, que foi um tema que eu enfrentei,
eu tratei a mobilidade ativa, deslocamento a pé e também por outros meios de micromobilidade, né? Principalmente bicicleta, o plano cicloviário, né? E acompanhei a elaboração do plano municipal de mobilidade urbana sustentável e eu chamei de caminhabilidade, né? É um termo que a gente tirou de um índice de caminhabilidade, então a gente chamou de caminhabilidade. Isso trata de uma maneira mais aberta todas as questões ligadas ao deslocamento a pé, principalmente, né? Então, as calçadas do Rio de Janeiro são calçadas complicadas. A gente está aí liderando no segundo lugar em relação ao ranking das piores calçadas. Salvador agora está com calçadas boas. Eles fizeram um projeto de recuperação de calçadas bem interessante, né? Mas eram piores que as nossas. Manaus também. A gente disputa aí o ranking com Manaus e Salvador. Salvador agora parece que saiu na frente. Então, a gente tem um problema crônico com as nossas calçadas. Todo mundo reclama das calçadas. E existe um conflito entre a responsabilidade do proprietário do imóvel, que essa é a legislação, esse é o entendimento hoje da jurisprudência, e a responsabilidade do poder público, né? Quem defende que é do poder público diz a pista de rolamento, meio-fio, tudo é do poder público. A calçada não é do poder público? É esquisito mesmo isso, né? É uma coisa meio esquisita. Mas hoje a lei ainda determina que o responsável é o proprietário. E como é que faz, né? A gente pode ter cada um fazer a sua calçada de qualquer jeito, porque a princípio não teria nenhum tipo de especificação. Até que a prefeitura fez um modelo, né? Fez um caderno de orientação para a construção de calçadas. Então, carioca hoje quer fazer sua calçada, ele pode consultar lá nesse caderno de orientação. Acontece que se eu for fazer a minha calçada e você for fazer a sua olhando o mesmo caderno, seguindo o mesmo caderno de orientação, as nossas calçadas não vão ser iguais. Não vão ser iguais, com certeza. E isso tira aquela homogeneidade, né, que é necessária à calçada. A calçada é uma coisa contínua, toda igual, né? Não pode ficar mudando a cada casa uma coisa diferente. Perde o sentido, dificulta a acessibilidade, a manutenção e tudo. Então, existem aí algumas propostas, né? A proposta que eu acho que talvez solucione isso é o poder público fazer e cobrar, né? Cobrar do proprietário. Isso vai dar uma confusão enorme, né? Porque vão dizer que eu faria mais barato, o poder público está cobrando, querem fazer dinheiro em cima do proprietário. Vai ter aí uma grita, mas me parece que talvez seja a melhor solução. E aí eu busquei uma saída que precisa de confirmação ainda, mas me parece muito interessante. A prefeitura tem feito vários programas para tentar reduzir inadimplência, recuperar devedores, né? Tem tido concilia 1, 2, 3, 4, não sei quantos concilias, muita gente inadimplente. Então, se a prefeitura fizer a obra e o proprietário tiver com o IPTU em dia, talvez ela possa não cobrar a obra ou dar um grande desconto, porque ela vai estar recebendo em dia o IPTU daquelas pessoas e não vai ter despesas para cobrar isso na justiça e nem receber com deságio nos concilias, né? Então, pode ser que seja interessante. Outra coisa que aponta nessa possibilidade é que eu fiz um requerimento de informação à Secretaria de Saúde em 2017, perguntando para ela se ela tinha os números da quantidade de pessoas que foram vítimas de acidentes em calçadas, né? Eu vou te ser sincero, eu achei que ela não tinha, mas ela tinha. Então, ela me deu um número de 197 mil vítimas de calçadas atendidas nos 4 maiores hospitais do Rio de Janeiro. Caramba! Em 5 anos. Então, isso nos 4 maiores.
tem ainda gente que foi atendida em outros hospitais estaduais, hospitais privados, né? E que não estão nessa estatística aí. E aí a gente tem um número do IPEA que diz que, na média, se gasta com atendimento de uma vítima de acidente de calçada R$ 2,8 mil. Nossa. Você pega isso aí, multiplica, né? Sei lá, 200 mil por 2.500, dá uma arredondada, dá uns 500, mais de R$ 500 milhões. A prefeitura gasta em 4 hospitais cerca de R$ 500 milhões atendendo vítimas de calçada. Será que esse dinheiro fosse investido na recuperação das calçadas, a gente não teria menos pessoas se acidentando? É muito provável que sim, né? Então, eu acho que esse recurso poderia ser investido primeiro na recuperação das suas próprias calçadas, do poder público municipal, que não cuida das suas próprias calçadas. Depois daquelas calçadas que não são de ninguém. O calçadão, por exemplo, da praia, não tem nenhum proprietário ali em frente. Quem tem que fazer é a prefeitura. E aí também criar as rotas acessíveis. A Lei Brasileira da Inclusão, ela prevê a criação de rotas acessíveis. O que são rotas acessíveis? Nos lugares de maior fluxo de pedestres, né, se identifica na cidade qual é o lugar onde tem maior fluxo de pedestres. Geralmente quando sai do transporte, vai numa região onde as pessoas trabalham, por exemplo, da central do Brasil até o centro da cidade, provavelmente tem ali um fluxo de pessoas andando a pé muito grande. Eu não tenho certeza disso, mas eu acredito nisso. Então, isso teria que ser identificado e aí se criaria rotas acessíveis, calçadas universais, que todo mundo poderia andar nessas calçadas. O deficiente visual, o deficiente auditivo, aquele que tem mobilidade reduzida, o cadeirante. Então, seria a calçada universal, né? A calçada para todo mundo. Né? Que é para ser, né? Que é para ter. Pois é, mas pelo menos nesses trajetos de grande fluxo, poderia ser feito com esses recursos aí, economizados no atendimento médico de vítimas de acidentes em calçada. É uma indicação legislativa minha, que a prefeitura incluísse no planejamento estratégico as rotas acessíveis. Né? Isso está na Lei Brasileira da Inclusão. Eu indiquei à prefeitura no momento da elaboração do planejamento estratégico e foi incluído. Eu fiquei muito satisfeito com isso, porque eles reconheceram a importância. Não tem recurso? Tudo bem, não tem recurso, mas a gente pode conseguir esse recurso fiscalizando melhor as calçadas. Né? A prefeitura pode notificar os proprietários para arrumarem as suas calçadas, ou então fazer isso que eu disse, né? Fazer as calçadas e cobrar de quem está inadimplente e isentar o contribuinte de IPTU que está em dia. Eu acho que vai ficar 0-0 essa conta e a cidade vai melhorar. Ficam culpando muito, você citou minha experiência em Portugal, em Lisboa, ficam culpando a inocente pedra portuguesa. Lá as calçadas, ninguém fica... Eu já vi acidente aqui de mulher com salto alto rodar 300... As calçadas portuguesas em Portugal estão lá todas direitinho. Todas direitinho. Funcionando. Arraiz, eu não resisto, tenho que te dar uma informação que talvez você não tenha. A gente falou de iluminação, isso também na época era do Conselho da Cidade. Você sabe que a prefeitura não sabe quantos pontos de luz tem na cidade? Ela paga a conta dela por um acordo de... Vamos ver como é que... Sabia? Não tem um censo dos postes de luz na cidade. Você sabia disso? Eu sabia, mas olha, essa situação mudou por quê? Porque foi feita uma PPP agora que já está acontecendo. Acabou teve muita contestação e transitou em julgado a ação que foi proposta por um dos concorrentes aí nessa concessão e ela está sendo agora implementada. Como é que é essa PPP? É a troca de lâmpadas por lâmpadas LED. Então, no momento da elaboração do edital, teve que se fazer o censo dos postes. Ah, tá. Finalmente fizeram. Finalmente fizeram, para saber o tamanho
do trabalho que a concessionária terá. E isso é uma notícia bacana, porque no edital, se voltar para a Câmara, eu certamente fiscalizarei isso, tem a previsão da instalação de câmeras, a troca das lâmpadas, a instalação de câmeras e instalação de aparelhos de repetição de sinal de internet. Então, na cidade, haverá isso. Claro que isso tem interesse econômico, né? As empresas que exploram a internet estão desesperadas por conta disso. Você imagina você ter esses pontos espalhados na cidade inteira, né? Nos postes. A ideia vai mexer no poste para trocar a lâmpada, coloca a câmera e coloca o sistema de conectividade da internet. Então, o objeto da PPP foi esse. Se eles estão cumprindo, eu não sei. Eu certamente fiscalizarei isso, porque aumentar a conectividade da cidade do Rio de Janeiro é muito importante. A cidade do Rio de Janeiro tem uma estrutura muito interessante para se tornar um hub de startups, como fez Lisboa, aí, voltando a Lisboa, mas precisa ter boa internet. Hoje a gente já tem uma estrutura interessantíssima. A gente tem o LabGOS, a gente tem o Centro de Operações Rio, a gente tem uma agência de fomento, a Fomenta, a gente tem o IPLAN Rio, ou seja, tem uma estrutura que, se tiver bem organizada, pensando na cidade inteligente, em novas tecnologias, a gente pode avançar muito a partir dessa PPP com conectividade, que para tudo precisa ter conectividade, né? Então, certamente a gente eu vou, se tiver oportunidade de voltar para a Câmara, tomar conta disso, porque pode ser um diferencial para o Rio. Eu sempre dizia que esse centro de operações, que é um grande orgulho que se tem, na verdade, com todo respeito ao centro, que ele não se sinta ofendido, ele é burro, que ele detecta a batida, registra que o carro bateu, mas não tem capacidade de fechar o sinal, abrir o outro. Ele só registra que a coisa aconteceu, mas não permite uma intervenção. É verdade. Existem problemas em relação ao controle de tráfego. Eles têm feito desafios, né, para startups apresentarem soluções. Já tiveram 2 ou 3 desafios para startups apresentarem soluções de mobilidade urbana. Eu não sei como é que está isso, se alguma coisa foi implementada nesse sentido, mas há um movimento de modernização e uso de novas tecnologias grande no core, né? E no começo do core, ele foi utilizado até ainda de uma maneira, vamos dizer, mais digital, assim, com soluções inteligentes. Por exemplo, eu me lembro logo no começo, o painel todo, você sabe como é, a cidade está toda lá no painel, tem um contrato com o Google Earth, né? Então a gente acompanha a cidade por ali. E a gente via os guardas municipais nas ruas, cada guarda municipal era uma luzinha verde e tinha um telefone celular. Então, quando acontecia, por exemplo, um acidente ali, podia não mexer no sinal, mas o guarda municipal era contactado para ir lá, entendeu? Isso não está sendo mais feito, né? Não sei se arrumaram uma outra solução mais automatizada, vamos dizer assim, mas existem soluções mais simples. Às vezes a gente fica querendo complicar demais e as soluções de gestão nem sempre são muito complicadas. Eu acho que para você avançar em tecnologia de informação, né, transformar o Rio numa cidade inteligente, a gente tem tudo para fazer isso. A lei acabou de entrar em vigor, o prefeito acabou de sancionar a Lei Municipal da Inovação ontem ou hoje. É espetacular, né? Muito legal. Isso estava há muitos anos para ser regulamentado. Eu até tenho aqui, eu separei para falar para você, olha, criou todo o ecossistema, né? Criou o Sistema Municipal de Inovação, criou o Conselho Municipal de Inovação, o Fundo Municipal de Inovação, o Plano de Inovação do Executivo Municipal e a Agência de Fomento. Então, toda a estrutura que é necessária para a política pública, para a gente avançar na inovação, agora existe, não existia antes. Então,
deixa de ser iniciativas isoladas, né? E passa a ser algo em escala, possibilidade de ser em escala. Então, eu acho que o próximo prefeito já vai herdar isso, já vai receber essa lei resolvida e pode avançar bastante. Aí, cada um vai botando um tijolinho para a gente construir. O problema é que é muito devagar, né? A gente quer que as coisas aconteçam mais rápido, porque o nosso... O seu slogan é pressa, como é que é? O Rio tem pressa, mas tem jeito. Olha só, eu costumo terminar as entrevistas perguntando ao entrevistado qual é o sonho. Mas como eu sei que o seu é ser eleito legitimamente, eu vou mudar o final. Por que o carioca deve votar em você? Olha, essa pergunta é uma pergunta assim, muito pessoal, né? Eu acho que é interessante ser feita mesmo. Por que eu acho que o carioca deve votar em mim? Bom, primeiro porque eu não sou um político profissional, eu sou um cidadão comum e que tenho a minha história muito ligada ao associativismo de bairro. Então, eu sou um cidadão como como os outros cidadãos que estão ali no dia a dia reclamando dos problemas nas suas associações de moradores. Eu vim dali, eu acho que as associações de moradores são muito importantes para a gente melhorar a nossa cidade. Então, essa é a primeira questão. Depois, porque eu, ao longo da minha vida, pensei o Rio de Janeiro o tempo todo, né? Na minha formação acadêmica, na minha trajetória profissional e como uma pessoa, um ativista do associativismo de bairro, né? Depois, porque eu sou servidor da prefeitura concursado há 28 anos, então eu conheço a prefeitura por dentro, conheço como funciona a máquina, conheço as secretarias, as possibilidades, as dificuldades. E ainda, eu assessorei a vereadora Andréa Gouveia Vieira, me deu uma experiência muito grande na área orçamentária, que é fundamental para a atuação do vereador. Eu tenho muita proximidade com a vereadora, ex-deputada, vereadora Aspásia Camargo, que trata da sustentabilidade, e a gente precisa desse olhar do desenvolvimento sustentável. Então, eu trago essas duas percepções da cidade, a questão orçamentária e o desenvolvimento sustentável, para o exercício do mandato. Foi isso que eu tentei fazer nos 15 meses que eu tive lá. E, por último, eu tive a experiência, a oportunidade de estar na Câmara e considero que entreguei, que eu tive bons resultados. Eu acho que eu posso levar um carimbo, testado e aprovado, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que essas são algumas razões para o carioca considerar a possibilidade de votar no 19 mil. Não era para falar o número, mas tudo bem. Aliás, tem que pedir para fazer um dístico invertido, né? Porque você não consegue, você tentou fazer propaganda aí com a camisa, mas dá para fazer invertido. Você sabe, é o Instagram, né? Mas a gente, quando bota o vídeo, ele inverte, ele tem um mecanismo de inversão. Eu aprendi com meu filho. Você faz a foto e tem um troço que inverte. Aí você bota ele invertido e faz depois. Arraes, te agradeço muito a participação. Imagina, poxa, Erlanger, para mim foi uma honra estar aqui com você. Te agradeço esse espaço. Muito bacana. Você sabe da admiração que eu tenho por você. A gente já conversou sobre isso. Muito obrigado por abrir essa oportunidade para eu poder colocar minhas ideias, a gente conversar sobre o Rio de Janeiro, que a gente ama tanto, né? Eu acho que, na verdade, quando incluir o seu nome, que a gente fica pensando sempre em ideologia e tal, o papel do vereador é quase como de um síndico, né? Que as coisas funcionem, os serviços funcionem e, acima de tudo, tem que ser apaixonado mesmo pela cidade. Te agradeço. Boa sorte. Agradeço. Muito obrigado, Irmã. Um grande abraço. Tchau. Até logo a todos.